uma lei é aprovada em plenário e depois publicada no Diário Oficial, ela passa a valer, certo? Nem sempre. Muitas leis precisam de um decreto da Prefeitura dizendo como elas vão funcionar no dia a dia. Aqui em Guarulhos, há várias leis que ainda esperam para ser colocadas em prática. Depois de aprovados em plenário, os projetos de lei propostos pelos vereadores precisam ser sancionados pelo prefeito. Caso sejam vetados, ainda é possível que o legislativo derrube o veto e promulgue a lei. Mas nem tudo que é publicado é colocado em prática. Algumas leis dependem de regulamentação para sair do papel. O legislativo ele tem, obviamente, o poder de legislar, mas nem sempre ele tem o conhecimento de todas as peculiaridades que demandam a aplicação da lei. Então, existem leis que não têm a aplicação imediata. Elas dependem de regulamentação do Poder Executivo. A Lei Orgânica do Município atribui ao prefeito a função de expedir decretos e regulamentos para justamente adequar aquela regra criada pelo Legislativo à realidade do município. Em 2015, dos 27 projetos do Legislativo aprovados aqui em plenário e que viraram leis, 12 precisam de decreto regulamentar. O Poder Executivo é o responsável por elaborar esse decreto, explicando como essas leis vão funcionar no cotidiano. Mas, na maioria dos casos, o prazo já expirou. O secretário de Assuntos Legislativos do município, Armando de Matos, justifica o atraso pela complexidade do processo e pela atual crise financeira do país. Ele também enfatiza que não são só as leis de 2015 que esperam regulamentação. Depende da lei, passa por várias secretarias, tem que ter os pareceres, tem que passar primeiro nos órgãos competentes para se fazer o decreto viável para a cidade. A lei, ela foi sancionada, tranquilo. O decreto tem que passar por secretarias e ver o impacto, ver direitinho o que acontece para o município. E nesse momento difícil, com vários problemas que estão acontecendo, pode acontecer isso aí. Dividindo a responsabilidade com a Câmara, Matos ainda afirmou que cabe aos parlamentares cobrar o Executivo pela demora. Eu já fui vereador nessa casa, eu tive leis sancionadas que até hoje não saiu o decreto. Eu saí de lá em 2004. E tem leis que estão aí. Agora, o depende do decreto e mexe principalmente com as finanças, e o vereador, cedo também, por que o vereador não vai na tribuna cobrar? Por que será? Você me fez uma pergunta. Eu acho que a casa de leis também não cobram. É o dever deles também. Então, vamos passar um pouquinho para o vereador. Minha lei foi sancionada, até hoje não saiu o decreto. Mas eu não vejo, ultimamente, ninguém falar isso na Câmara. Já os vereadores, autores de algumas dessas leis, garantem que vão pressionar pelos decretos. Dr. Laércio Sandes, do PMN, foi o responsável por elaborar lei, obrigando a Prefeitura a publicar a lista de pacientes que esperam exames ou consultas na rede pública municipal. O prazo para o decreto expirou em novembro do último ano. Cabe ao prefeito, através da secretaria, o departamento de informática, por exemplo, fazer as adaptações necessárias para que esses dados dos interessados fiquem disponibilizados, por exemplo, na internet, criar forma também para publicar no Diário Oficial. Então, são mecanismos internos que precisa o chefe do executivo adotar. Só se justifica essa demora face o desmando que está na gestão municipal. Não é segredo para ninguém que nós temos o nosso prefeito comandando a cidade, mas cada secretário está fazendo o que acha que deve pela cidade e, com isso, um projeto que muitas das vezes é acolhido e tem o prazo para regulamentar de 120 dias ou 6 meses, acaba não ocorrendo, como foi o projeto da minha autoria, independente do prazo que a lei estipulou, 4 meses, 2 meses, eu, como vereador, aguardo 6 meses e, se dentro desse prazo ele não regulamentar, vou provocar a regulamentação e, a partir daí, se não houver a regulamentação, tomar outras medidas que a legislação nos permite. O que a gente não pode, uma medida que vem aos interesses da população, principalmente essa lei que nós tivemos aprovação aqui em Guarulhos, que vai ao interesse da saúde pública, a gente aceitar que ela fique ad eterno sem regulamentação. Vereador pelo PSDB, Gilvan Passos também vive situação semelhante. A lei de sua autoria, sancionada em agosto de 2015, criava um programa de prevenção ao câncer de pênis e ao HPV masculino, mas também não teve regulamentação. O que adianta se criar uma lei
a lei ser aprovada, ela é sancionada, mas ela não é executada, né? Então isso é lamentável. Mas por que isso é feito? Porque o prefeito, o executivo, não respeita esta casa. Porque quando se cria uma lei aqui na Câmara Municipal, é em prol da sociedade. Então significa que não tem respeito nenhum, nem pela população, muito menos por esta casa. Então é lamentável quando você vê, é dinheiro público que é gasto. Tem salários de vereadores, assessores, funcionários desta casa, técnicos desta casa, e quando se aprova uma lei, infelizmente a administração ela ignora isso. Então para nós é lamentável ver essa falta de respeito. E nós já estamos entrando com as medidas cabíveis, juridicamente, o que nós podemos fazer para que isso realmente possa ser regulamentado, para que a população possa ser beneficiada. Eu vou levantar todas as leis que foram aprovadas e não foram sancionadas ainda pelo prefeito, para que em conjunto, para que os 34 vereadores tomem uma posição mais drástica. Ainda de acordo com o presidente da OAB Guarulhos, os vereadores podem cobrar a regulamentação do executivo. E caso isso não seja feito, o prefeito pode até ser penalizado. Quando o executivo ele acaba não regulamentando, ele, em linhas indiretas, ele está impedindo o exercício do poder legislativo. A ausência de decreto por parte do prefeito enseja, por parte do Poder Legislativo, uma expedição de ofício para que a autoridade do Poder Executivo, no caso o prefeito, ele cumpra essa sua obrigação de expedir o decreto regulamentar. Se não o fizer, pode vir a ser até responsabilizado, criminalmente até, ou por ato de improbidade administrativa. Mas, subsidiariamente, qualquer cidadão pode usar o remédio constitucional, que é o mandado de injunção. Um mandado de injunção que é criado, que é previsto na Constituição, para a omissão legislativa em matéria constitucional, pode vir a ser usado subsidiariamente também por qualquer cidadão que se sinta lesado pela ausência de uma regulamentação por parte do Poder Executivo. O secretário de Assuntos Jurídicos do município, Armando de Matos, disse ao Jornal da Câmara que até este mês a situação já estaria regularizada. Mas até o fechamento desta edição, nenhum decreto referente a essas leis de 2015 foi publicado.